Boa agora eu tô ouvindo. noite. Tudo tranquilo, Isa? Boa Boa noite. noite, seja muito Ótimo. Melhor bem-vinda. agora. Como o senhor tá? Tudo ótimo. Tá falando de onde hoje? Eu tô aqui em Cuiabá, mas tá ruim. Cuiabá. Meu sinal aqui tá péssimo. Não, mas agora tá bem, viu? A gente tá ouvindo bem, É, o sinal tá bom. eu mudei eu tava lá no meu estúdio, poderoso estúdio. Ah, mudou. Eu gostei desse móvel aí atrás, viu? Um móvel mais colonial, né? Uma coisa mais. É, é Gostei, bonito. uma herança de muitos anos. Tá vendo? Você foi pro estúdio mais moderno e mais bonito, mas olha isso aí. Lindíssimo, viu? Esse móvel aí. Eu gosto muito de coisa mais antiga. É, Maravilhoso. Isa, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você, obrigada, doutor né? Dayan. O prazer é meu. E me conta uma coisa. Hoje eu não vou mais te apresentar, não preciso mais te apresentar, até porque o tempo já está tá indo muito para frente. Eu queria ir logo direto ao assunto, né? Por que as plantas medicinais ela têm tido mais evidência, né, no processo de emagrecimento? As pessoas têm falado muito, a comunidade científica tem falado muito nas plantas medicinais. Por que isso tem acontecido mais ultimamente? Porque as plantas, elas têm um poder muito grande de agir em vários órgãos do corpo, né? O emagrecimento, ao contrário do que muitas pessoas acham aí que buscam milagres, né, doutor Dayan? E, Isso. e assim, quero dar os parabéns a você aí pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo, né? Que realmente o emagrecimento é um processo que tem que ser contínuo, né? É um trabalho de educação permanente. Então, não existe milagre. Então, o trabalho que você faz aí é esplendoroso, né? Então, a gente precisa, para emagrecer, você precisa de ter em mente que você precisa olhar para você na forma de 360 graus. Não só na cabeça, não só na barriga, né? Na boca, que as pessoas. Eu tenho, assim, muito conhecimento do emagrecimento, porque eu fiz um processo de reeducação. Eu também era assim, eu vivia fazendo regimes milagrosos, né? O povo busca, né? E aí eu emagrecia porque eu queria comer tudo que eu quisesse. E é o que todo mundo busca, né? Eu quero emagrecer para me comer tudo que eu quero. E não é assim. A gente tem que emagrecer para viver saudável, né? E comer, a gente precisa comer tudo que a gente quer sempre, mas na quantidade correta. E aí, existem vários pontos do emagrecimento que você trabalha muito, muito fortemente eles, né? E eu não quero nem entrar nesses outros pontos. Eu vou pegar só o gancho da fitoterapia, que é, por sinal, um dos pontos aí, um dos pilares que é muito importante, porque eles auxiliam potentemente o indivíduo no emagrecimento. Porque a pessoa que está obesa, está acima do peso, ela não está, ela está com problema no seu intestino, ela está com problema de ansiedade, né? Ela está levando, todo esse processo leva os processos inflamatórios, o metabolismo de carboidrato não está funcionando adequadamente. E nós temos aí a fitoterapia que age em vários pontos, né? Então, eu queria deixar aqui 4 plantas poderosas. Algumas delas a gente não encontra facilmente para utilizar, porque a gente pode e deve utilizar a planta medicinal aí no processo da reeducação alimentar diariamente na forma de chá, né? E na forma de chá, nós podemos utilizar 2 poderosas dessas plantas. Uma delas é o gengibre poderoso, que eu já vi você falando também, né? Por que o gengibre? Porque ele tem aí uma ação anti-inflamatória muito forte.
eliminando aí também antioxidante, eliminando as toxinas do corpo, e ele também tem ação termogênica, ou seja, ele queima, ele acelera o metabolismo, e com isso a pessoa vai ter mais disposição, né, para fazer atividade física, vai estar aí queimando, né, o que está ingerindo facilmente. Só que ela não pode utilizar só a planta como sendo a única salvação da vida dela. Eu procurei por muitos anos a planta do milagre. E não existe. Ó, tem uma planta, doutor Dayan, que nós estudamos ela aqui no laboratório e durante as minhas pesquisas da etnobotânica, a gente identificou que ela ajudava o rato a emagrecer. Inclusive, o laboratório herbário queria fazer uma parceria com o professor para poder patentear, né? Só que as pessoas acham que é só tomar a planta e pronto, né? Emagreceu. Mas por que a planta emagrecia o rato? Porque ela tem ação antiulcerogênica e, se usada em quantidade excessiva, causava hepatotoxicidade. Sabe qual planta é, doutor Dayan? Sim. Não é as plantas que eu vou falar, mas eu vou falar porque, assim, a gente busca e a população busca o milagre, né? E é uma planta nativa nossa chamada calunga. Calunga? Calunga. Ela é aqui do Cerrado e tem ela em algumas partes do Brasil. Cimaba ferruginea é o nome científico dela. Mas a gente já tem aí muitas plantas, inclusive quando eu fiz o meu processo de reeducação alimentar, eu emagreci 34 quilos com essas 4 plantas, né? Que a segunda delas é o nosso chá verde, o poderoso, né? Poderoso chá verde. Inclusive, é o chá, a planta, né, da história do chá, né? Camellia sinensis, que também age fortemente com ação antioxidante, e aí ele é muito mais poderoso, é uma planta mundialmente usada e que pode ser utilizada na forma de cápsula e na forma do chá também. Porque tem pessoas, doutor Dayan, que falam assim, eu não vou usar chá, porque eu lembro de quando eu era criança que a minha avó dava e eu tenho trauma, né? Porque usava quando estava doente, né? Lembra da doença, né? Então, é muito importante a gente ter a orientação de um profissional para poder saber como você vai utilizar. Então, eu atendo consulta e eu vejo ali na consulta se o paciente vai tomar a cápsula, porque tem paciente também que não toma cápsula, ele não consegue engolir, ele tem algum trauma também de engolir alguma coisa, já engasgou na infância, acredita? Até isso. E agora a pessoa tem que ajudar um pouquinho também, né? A pessoa não quer tomar chá, não quer tomar cápsula, aí você também tem que querer alguma coisa, né? Aí tem, né? Tem a tintura. E aí a gente tem também algumas plantas que a gente pode estar utilizando na alimentação. Uma delas... Oi, Isa, antes de passar para as plantas, só te atrapalhando um pouquinho, a Márcia Della Fiore, olha o nome chique danado, Márcia Della Fiore, ela diz, quem tem pressão alta pode chá verde? Olha, se não for usado em excesso, pode. Se tiver acompanhamento de um profissional, pode. Por quê? Porque a gente tem uma orientação da seguinte forma. Nenhum chá pode ser utilizado por muitos dias. Uma, que ele vai estar tendo uma ação diminuindo o efeito. A primeira coisa é essa. E a segunda, algumas pessoas têm algumas outras enfermidades, né? Porque essas plantas termogênicas, elas aumentam a pressão arterial se usada na quantidade errada e por muitos dias. Mas se for utilizada 1 a 2 dias, no máximo 3, não vai causar nenhum problema. Pelo contrário, ela vai ajudar,
né, ativar ali o sistema circulatório, porque ela também ajuda a diminuir colesterol, porque a pressão alta, a pessoa que tem pressão alta, e isso é muito importante a gente falar, ela acha que ela só tem isso, né? Então, geralmente o obeso, ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele não tem o funcionamento adequado do intestino, ele não dorme bem, né? Então, dentro da fitoterapia que eu trabalho, eu falo que eu trabalho porque tem gente que usa de qualquer jeito e acha que a planta age como ele quer que ela age. E aí usa de qualquer forma, né? E não tem o efeito eficaz. Então, a gente tem que olhar o paciente de uma forma integrativa, como um todo. Então, nos meus atendimentos, inclusive eu atendo também pacientes que querem emagrecer, eu olho para ele, eu aplico o método que eu desenvolvi, que é o método Fitoclean, né? Inclusive, eu tô aí, encerrei essa semana o treinamento da 4ª turma, com bastante sucesso. Olha que maravilha. A gente precisa formar profissionais para atender com excelência, né, a nossa população. Porque as plantas medicinais, elas são usadas desde os primórdios da humanidade, né? E se a população utilizasse da forma correta, não tinha ninguém doente, concorda, doutor Dayan? Concordo. Então, Até porque muitos dos nossos remédios, eles estão na natureza, né? Ali. sim. E os remédios de farmácia, muitos vêm de produtos da natureza que... Sim. E aí, 70% da população brasileira utiliza plantas medicinais, mas utiliza da forma errada. Quando eu fui começar a trabalhar com o atendimento, com a consulta, que eu desenvolvi esse método e falei assim, mas como que eu vou... Eu era, né, cada vez que eu estudava, que eu, né, desenvolvia a minha pesquisa de mestrado e doutorado com o estudo etnobotânico, o que é? Identificar ali o que a população utiliza. E o conhecimento tradicional é muito rico. Eu chegava numa casa lá no meio da floresta, tinha lá um senhor que ele tinha lá uma raiz, uma casca, que ele rapava e já, na hora que ele estava precisando, ele já colocava na água ali, só o pozinho da planta, esperava uns 15 minutos e já tomava para melhorar. E aí eu fiquei pensando, né? E tudo isso me encantava, mas aí eu falei, mas como que eu vou aplicar isso na população se a gente tem aí um grande concorrente, que é o compadre Google, né? Eu falei, como que eu vou atender o paciente para prescrever para ele uma planta se o Google está aí para falar a planta para qualquer coisa? E aí foi a grande descoberta do método, né? Através desse método, eu consigo atender a pessoa e é um atendimento bem integrativo e eu fico com ela ali de 60 a 90 minutos e eu consigo identificar nela se aquela pessoa que tem aquela insônia, aquela obesidade, aquele problema intestinal, eu vou prescrever para ela uma planta só ou 3, né? Por quê, doutor Dayan? Tem uma planta que ela tem ação ansiolítica e ela também é antiulcerogênica e anti-inflamatória. Olha que fantástico. E isso o Google não fala. Ele não vai falar. E uma coisa que eu acho também, assim, eu acho que as pessoas... não tem nada melhor do que você também ganhar, que o ser humano ele consegue passar uma coisa que não tem Google que passa, não tem aplicativo, que é uma coisa chamada esperança, né? Eu vejo os nossos alunos, nossos cursos, os pacientes que a gente atende hoje voluntariamente. Então, não tem nada que pague um olho no olho, quando você pode atender presencialmente, um toque em cima da tua mão e dizer assim, ó, você vai conseguir. É possível, você vai... Então, acho que entregar esperança para alguém é a principal coisa que você pode fazer, que às vezes só pesquisar no Google não te dá esperança, né? Não. Um olhar não amoroso, de cuidado, né? Aham, isso mesmo. E aí,
com a fitoterapia, a gente pode estar potencializando muito o emagrecimento e o doente, né? Porque eu costumo falar para meus alunos assim, ó, uma planta, ela pode tratar até mais de 60 doenças, uma mesma planta. Mas a planta que vai tratar a dona Silvia, a dona Maria, é única. É única, né? Então, é através dessa investigação que a gente faz aí e é esse conjunto, né, de ações. Muitos pacientes, Dr. Dayan, traz também traumas da infância que leva a os hábitos errados, né? Que você trabalha bastante aí. E assim, eu não posso deixar de parabenizar, porque eu sei que você é médico, né? E você não atende consulta, mas esse trabalho que você faz, ele é fundamental, porque você consegue fazer com os cursos, né? Atender ali os alunos e fazer mais do que uma consulta, né? Você faz ele aprender a viver, né? E isso cura, isso restaura. Então a gente tem que parabenizar o seu trabalho aí, né? Que é muito importante. Obrigado, Isa. Né? Não é à toa que você cresce a cada dia, né? E fazendo aí suplementações, que é muito importante, né? Porque nós temos que saber que nós somos o que nós comemos. E muitas das vezes, os traumas, a forma com que nós fomos criados na infância, não nos permite melhorar tão rápido os nossos hábitos, que deve ser, né? A gente deve comer o alimento utilizando os vários nutrientes. E muitas das vezes não é possível. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar todos os tipos de alimento, e aí acaba que um suplemento sai muito mais barato, né? Então a gente precisa de ter esse olhar, né? E assim, você está de parabéns aí com a sua equipe, fazendo esse arrastão pelo Brasil aí, né? Levando mais saúde, mais esperança, mais vida para a população, né? Despertando aí na pessoa a importância que ela tem para ela. E aí, né, eu quero colocar aí um pedacinho, uma pitadinha aí, que é a fitoterapia, né? E aí eu trouxe aqui aquela jarra poderosa. O que é que tem nessa jarra aí, Isa? Ó, hoje eu preparei um chá, Camellia sinense não pode ser usada à noite, né? Para quem tá aí, nós temos no meu feed do Instagram, eu tenho lá um post dos melhores chás para cada hora do dia, né? Para amanhã, para depois do almoço e para noite. Os termogênicos, que são os que ajudam a queimar, né, a acelerar o metabolismo, eles só podem ser usados de manhã. Mas não é só esses que a gente precisa utilizar. Eu trouxe aqui as 4 plantas, eu não falei as outras 2, já vou falar. Mas à noite, nós temos que usar as plantas que têm ação calmante. Por quê? Porque se eu tenho um sono reparador, um sono com qualidade, eu vou acordar mais disposta, mais disposto, para ter mais disposição também para outro dia. É impressionante, né? Os meus pacientes, a maioria, mesmo não tendo insônia, eu não deixo de prescrever um fitoterápico para melhorar a qualidade do sono. E isso ajuda muito, muito, muito. Né? Então, pode ser até na base de óleo essencial, não é, Isa? Por exemplo, poderoso. isso aqui, ó, isso aqui é um óleozinho de lavanda. Fica o dia todo aqui no meu pescoço. Aí eu fico bem tranquilo, bem relaxado o dia todo. Ainda mais a gente que é acelerado, né, doutor Dayan? Pois é. Ó, tem que... o óleo essencial de lavanda é poderoso, né? À noite, eu gosto muito de utilizar o lavanda, eu gosto de pingar no travesseiro, né? E aí também, mas a mesma coisa do chá, não usar todos os dias
o óleo de lavanda. Tem pessoas que não sabem, não têm a orientação, e aí usa só lavanda, né? Então é importante você ter pelo menos 3 óleos essenciais para usar à noite. E aí eu prescrevo também uns 3 diferentes para usar na parte da manhã. O que é que você indica mais para dormir, além da lavanda, Isa? Você tem algum outro nome de óleo essencial, por exemplo? Ó, esse é o de capim-cidreira. Vocês chamam de capim-cidreira, é o mesmo capim-limão, não? Capim-santo, que é parecido com o citronela, Aqui capim-citronela. a gente chama capim-santo, né? Aí é o mesmo capim-cidreira? É o mesmo capim-cidreira, isso. Então a gente Deve acha... ser delicioso o óleo, né? Porque o chá é muito. delicioso. E sabe o que eu descobri? Ah, não dá para falar só de emagrecimento, né, doutor Dayan? Não dá, mas é assim mesmo. Mas deixa eu terminar aqui o meu chá. O chá que tem aqui hoje é de erva cidreira, não é o capim, é a erva, que é diferente. Sim. É a Lípia alba. Tenho a flor e a folha da romã, que tem ação neuroprotetora. Para Alzheimer, viu? É ótimo. E também o xambá, que eu gosto bastante, que é um anti-inflamatório, para melhorar, então, liberar um pouco dos radicais livres, né? Xambá, então, no caso, né? O xambá, é. Aí, no caso, você deixou isso aí na água que estava fervendo, né? Aí Isso. colocou aí. Durante quanto tempo, mais ou menos, você deixa nessa infusão? Eu fiz ele, se vocês olharem no meu feed, vocês vão ver que eu até marquei você. Tem meia hora, mais ou menos, que eu preparei, né? Tá quente ainda. Depois que eu jogo a água quente, eu preciso esperar 12 a 15 minutos para fazer o processo de extração. Tá vendo a cor? Tá verdinha, né? É. Aqui eu tenho uma das formas do processo de extração do princípio ativo. A gente chama de extrato aquoso. Olha que nome chique, né? É o chá, né? Então, essa é uma das formas de fazer. E é bom e importante falar que o chá, ele não pode ser usado depois de 6 horas de pronto. Por que que não pode? Porque depois de 6 horas, ele oxida, ele já vai oxidando, né? Mas depois que passou de 6 horas, tem que ser descartado. Porque você vai estar usando até veneno, porque ele vai transformando ali em substâncias químicas, né? Eu gosto de tomar o meu chá com essa xícara para as pessoas, para relacionar, né? Aqui, ó, eu tenho vários elementos químicos e que durante o processo de extração eu formo as moléculas, uma ou mais planta juntas, né? Os elementos químicos que estão ali na planta, ele já formou a molécula. Então, a gente não pode brincar com o uso do chá, porque é um poderoso remédio ali que pode estar fazendo bem e fazendo mal também, tá? Aí, no caso, você fez uma quantidade que dá mais do que 2 xícaras, né? Eu fiz para ficar bonito aqui no tamanho. Aqui tem 800 ml, né? Então, eu coloco 3 punhados para poder dar essa quantidade. Ou pode ser 6 colheres da planta, né? Cada 200 ml, 250 ml, a gente utiliza 2 colheres da planta, tá? E aí... O pessoal está perguntando, Isa, a Linda Freitas, onde encontrar essa erva? Eu sei que a erva cidreira é mais fácil de encontrar, mas essas outras duas você falou, quer dizer, a romã, mais ou menos, né? A romã tem, né, em muitos quintais do Brasil e que, na verdade, a população não sabe utilizar, né? Acha que ela é só a planta da simpatia da virada do ano, né? Eu nem sabia que era da simpatia, tem essa história? O Brasil inteiro usa a sementinha da romã na virada do ano para ficar rico, né?
Tá aí, que eu acho que é por isso que eu não fiz ainda. Eu vou começar a fazer romã, não sabia não. Sabia da uva passa, do que É, mais? Tem umas histórias dessa aí. mas dá para, se vocês forem no supermercado hoje, no supermercado, a romã para vender, né? E que, por sinal, eu recomendo que vocês comprem para utilizar o suco da romã, né? E aí pode já fazer a muda de romã para ter no seu jardim, porque as folhas você pode usar no chá, né? E eu incentivo muito, doutor Dayan, os os meus alunos a terem na sua casa, no seu jardim, o jardim medicinal. Eu falo jardim medicinal por quê? Porque ele enfeita a casa e já tem ali uma acessibilidade da planta, né? A gente sabe que as plantas elas precisam ter cuidado e essa semana chegou até mim um vídeo de uma droga vegetal que foi comprado no supermercado que tinha taturana dentro, né? Então a planta ela fica ali dentro do saquinho do supermercado, oxida facilmente, né? E cria mofo, e às vezes vem até mesmo do preparo e sem perceber, né? Então é mais saudável usar o chá da planta fresca e além de ser muito mais barato, né? Eu Então já vocês vi, inclusive, em supermercado, você falando isso aí, eu vi em supermercado já tapuru, né? Que é a larva da mosca. Tapuru em sachê de camomila. pois é, muito. A planta que chegou até mim era a camomila mesmo, né? A Então, camomila parece que é comum, sei lá. aham. Então a É, a, gente Ma- Isa, a Márcia queria estar pedindo se você puder depois repetir as ervas do seu chazinho, quando você puder. o meu hoje tem a flor e folha de romã, tá? Vocês podem usar. Não lembra que não pode usar todo dia as mesmas plantas, tá? Por mais que seja saudável. O xambá, que é o anador, e a erva cidreira. Então, para usar à noite, é um chá mais relaxante. Mas pode ser camomila com a erva cidreira. Eu sempre gosto, doutor Dayan, de fazer o blend, que a gente chama, né? O blend é a mistura de 3, 4 ervas para poder potencializar o efeito e também ter um sabor mais diferenciado, né? Então, mais pode Isa, a Mag pergunta o seguinte: o que é Xambô? Eu também chamar. gostaria de saber. Xambá é o mesmo anador. Xambá, perdão. Xambá, porque É, escreveram Xambu. é a mesma planta que a gente chama de anador. Deixa eu pegar ali na minha. Eu peguei, mas eu tive que mudar de local. Eu tenho ela plantada aqui. Cadê? Cadê? Onde que eu coloquei? Era tão pouquinho, porque eu me mudei de casa agora, Aí, recente. vida nova. Isso é bom. Olha só, eu peguei a romã, né? A romã, a folha de romã aqui. E tenho também aqui que tá brotando a Oro Pro Nobis. Tá vendo aqui? Mas a Oro Pro romã, Nobis. ela vira uma árvore, né, Isa? Ela é uma árvore. E Eu tenho a minha. uma casa que tem uma romã. Um pé Não, grande que faz sombra. eu não vou achar. As folhinhas eram tão pequenas, tão pouquinha que eu não. Mas, ó, você encontra ela facilmente no Mercado Livre, tá? Vocês podem buscar no Mercado Livre que vocês. Ah, tá, achei, achei. Ó, essa aqui, Essa é qual? anador, xambá. Amador. Xambá. Uhum. O pessoal está perguntando também, a Solange, quantas folhas de romã nesse seu chá? Nesse meu chá, pode pôr 7 folhas, porque ela é pequenininha, né? Tá vendo aqui, ó? Ela é pequenininha as folhas, né? Então pode pegar para 200 ml,
utiliza 7 a 8 folhas, dependendo do tamanho. E aí você pode usar 1 a 2 flores, mas não se preocupe em usar a flor, porque se você usar a flor, você vai ficar sem o fruto, né? Só, inclusive, eu postei no meu store, eu fui pegar as flores para fazer o meu chá e tava cheio de abelha. Então, assim, para mostrar onde tem abelha, é porque tem poder ali de princípios ativos, viu, gente? Então, fiquem espertos. Isa, a Leidiane pergunta o seguinte, porque aqui é o seguinte, o pessoal começa a fazer perguntas, que você vai falando das coisas, eles adoram tudo que você está falando. E perguntando se a Ora Pronobis tem que ser consumida só cozida ou pode ser crua. Pode ser crua, tá? Eu recebi uma solicitação essa semana, um vídeo falando assim, que alguém postou falando que tem muito oxalato de potássio no Ora Pronobis e que não pode ser utilizado cru. Gente, tudo faz mal se for usado em excesso, né? Então, a Ora Pronobis, ela pode ser utilizada até crua na salada, mas lembrando que não pode ser usada por muitos dias. Eu tenho uma amiga que eu falei que era boa, né? A gente fala que é boa, mas a gente não aprofunda. Aí ela dá-lhe comer a Ora Pronobis. A pele dela estava a coisa mais linda, mas ela começou a ter outros problemas de saúde. E aí eu perguntei para ela, você está usando Ora Pronobis já faz mais de 30 dias, não já? Vixe, já tem 60 dias. Eu falei, pois é, pode parar. Então, a gente não pode usar nada em excesso, né? Por exemplo, a Ora Pronobis, ela também, tanto que ela é poderosa, gente, ela tem óleos essenciais, ela tem o triptofano, que é o precursor da serotonina. Então, agora você imagina você usar, é como se fosse a fluoxetina, né? Então, tudo faz mal. Então, se não utilizar na orientação correta, você, ao invés de estar fazendo bem, está fazendo mal para o seu organismo, né? Isso. E as outras 2 plantas, será que o pessoal quer saber? Quer sim. Vamos embora. Então, as outras 2 plantas, elas podem ser utilizadas manipuladas, porque elas não vão ser encontradas facilmente para ser manipuladas. Uma delas é a nossa gimena, né? Ela não é nativa do Brasil, mas pode ser mandada manipular, né? Ela também tem uma ação muito poderosa aí, né? Inclusive na diminuição da vontade de comer doce, né? E absorção de gorduras. E o outro é difícil, eu selecionei 4, mas tem uma lista enorme, né? O outro que está sendo muito utilizado é o café verde. Café verde. Está sendo muito falado mesmo, né? Sim. Aí tem também uma famosíssima aí, manga negra. Não sei se você já ouviu falar. Não. Manga negra. Então, assim, depende muito de cada pessoa que a gente vai estar prescrevendo aí um mix de ervas, né, de extrato, para poder potencializar o emagrecimento. Sempre lembrando que não devemos usar só a planta que vai emagrecer. Então, nós precisamos cuidar também usar mais plantas que vai estar ajudando a melhorar o funcionamento do intestino e também a ansiedade, para poder você dormir melhor e aí, assim, você vai ter aí uma maior qualidade, né? Vai estar mais disposto para fazer atividade física. Tem que fazer, né, doutor Dayan? Isso, de preferência, né? Mas é interessante você ter tocado nesse assunto, porque assim, a gente fala, mas as pessoas às vezes não entendem. A atividade física ela é importante para a vida. O emagrecimento ela ajuda também, mas o que eu quero dizer para vocês que estão ouvindo essa live aqui agora, se você não gostar de atividade física ou não puder fazer nesse momento, começa com a alimentação que você já começa a emagrecer, né? E aí, depois, quando puder fazer, a Iris quer saber o seguinte, quais os efeitos do café verde, Isa?
Também aumento do consumo da gordura, tá? A maioria delas tem ação similar, né? A ação aí termogênica. Mas lembra que eu falei que não pode ser usada só uma planta? Então a gente precisa fazer aí um sinergismo entre as plantas, né? E em alguns casos usar duas durante uma prescrição, depois muda para outras duas, né? Para potencializar. Então vai depender aí se a pessoa ela está engordando porque ela gosta de comer doce, né? Ou se ela gosta de comer massa, carboidrato. Porque tem pessoas, doutor Dayan, que acham que o que engorda é só o doce, né? E não. Você engorda se comer errado. E aí pode ser carboidrato, pode ser gordura, né? Até o excesso de vitaminas pode engordar, né? Porque é interessante você estar falando, Isa, porque assim, o açúcar, muitas vezes a gente não tem um gosto doce na comida, mas quando ele chega no estômago, ele vira açúcar. Então a massa, a lasanha, a pizza, só é salgado ali fora, mas quando chega no estômago, vira tudo glicose do mesmo jeito, né? Então engorda, farinha branca. Sim, isso mesmo. E aí, conforme o organismo daquela pessoa, a gente vai estar identificando ali se eu preciso utilizar algumas plantas que vão ter uma ação mais inibidora da vontade de comer, porque nós temos aí, como eu falei, as plantas são poderosas, elas também diminuem a vontade de comer, né? Porque o cérebro é movido aí a mediadores químicos, né? Aos neurotransmissores e com o tratamento adequado, você vai ter aí como um suporte para você ajudar, mas assim, lembrando que é um suporte, né? O primeiro passo, eu falo que o primeiro passo de um emagrecimento é você querer, né? Não adianta você falar assim, eu vou comprar o curso do Dr. Dayan, que é o melhor do Brasil. Você vai comprar e vai jogar dinheiro fora, porque você está comprando porque acha que só de osmose você vai emagrecer, né, doutor Dayan? E é isso, muitas pessoas, eu vou no melhor nutricionista porque eu quero emagrecer, porque ele está ajudando muita gente a emagrecer, né? Eu vou fazer a consulta com a doutora Isa porque ela tem ajudado muitas pessoas a emagrecer. Mas você tem que ir porque você quer emagrecer, não porque fulano e ciclano, né, tá indo, ou você tá vendo que né, as pessoas estão emagrecendo. Então, o resultado do seu, da sua ação é você que faz, né? Então, a gente precisa, a motivação, ela ajuda muito, né? Eu desenvolvi 4 pilares aí do emagrecimento. A motivação, a atividade física, a alimentação e as plantas medicinais. Esses são os meus 4 pilares, né? E eu falo que as plantas medicinais, ela ajuda nos outros 3 pilares. Por quê? Porque as plantas, elas ajudam a estimular para você estar motivado, ajuda a queimar para você, né, tá aí tendo mais energia, mais disposição para fazer academia. E ainda, na alimentação, você pode estar tendo aí um suporte muito bom, né, para comer menos, né, para ter mais nutrientes aí na alimentação. Fora que a planta ajuda a controlar as emoções também, né? Essas plantas que você falou, para diminuir a ansiedade. A pergunta aqui da Souza, eu tomo o chá verde pela manhã e o chá de hibisco à tarde. Ela pergunta se tem alguma contraindicação. Sim, o hibisco, né? O hibisco, ele pode causar hepatotoxicidade se for tomado em excesso. Por quê? O que é o hibisco, gente? Não sei se vocês sabem, mas o hibisco, ele é chamado também de vinagreira. Sabia, doutor Dayan? Não, sabia não. O nome popular dele é vinagreira. Tanto é que ele tem um gosto bem azedo, né? Por quê? Porque ele tem excesso ali, ele tem o princípio ativo mais poderoso dele é o ácido acético mesmo, né? Então, imagina você utilizando vinagre em excesso, né? Então, assim, até
vale aqui ressaltar, eu também gosto muito de usar o shot, né? O shot, a base do shot é os pós o pó da planta com limão ou vinagre, né? Mas E o aí pó do hibisco ou de qualquer planta? Não. pode O ser de pó... qualquer planta, né? Eu gosto de usar o açafrão, o gengibre, o cominho. O cominho também é poderoso aí para o emagrecimento, né? Até o louro. Então, assim, usar uns 2, 3 tipos de pó de planta e ir revezando, né? Não usar direto, por exemplo, o limão. O limão, ele também auxilia no emagrecimento, na diminuição de colesterol, porque ele também, né, faz aí a diminuição da absorção de gorduras. Mas, se for usados em excesso, ele vai estar prejudicando os órgãos, né? Então, a gente precisa saber dosar, né, a quantidade adequada. E, às vezes, eu criei, ontem, o chachote. Olha só, quando a gente trabalha com planta, a gente inventa. Eu também criei esse eu desenvolvi na hora, mas ele já existe. O chachote é o chá do pó da planta. Então eu usei o chá, o pó da tribus terrestre, o pó do nó de cachorro e o pó da marapuama. Então, a gente compra no supermercado. Só que eu não quis usar o limão e nem o vinagre. Então, eu falei, eu vou preparar igual eu preparo o chá, né? Então, ficou um chachote, né? Uma quantidade pequena, mas só com água quente. E aí você não coa nada, né? Mistura e bebe tudo, o pó todo, né? Não, aí eu joguei aqui na jarra, mas não tem nem o que coar, né? Porque se você abaixar, ele vai subir do mesmo jeito. E você toma ele com o pó mesmo. Não faz mal, não, né? E eu também gosto do refrichá. O que é o refrichá? Você faz o chá mais concentrado, com pouquinho água, e aí você deixa esfriar e mistura a água com gás, né? E aí você vai ter aí uma deliciosa bebida saudável, né? E que vai estar ajudando aí. Inclusive, o dia que eu fiz esse refrichá, eu fiz ele de erva cidreira, né? Para usar à noite, então é maravilhoso. Isa, tem um refrichá, como você está falando, né? Eu não chamo de refrichá, chamava de refrigerante natural. Tem até para quem quiser ver, no nosso canal a gente fez, misturando hibisco com água, com gás, como você está falando, e hortelã e limão. Que coisa deliciosa. Depois que você tomar isso, inclusive assim, para quem não está com problema de emagrecer, se quiser colocar uma colherinha de mel de abelha, uma colher de chá de mel de abelha, fica delicioso. Melhor do que qualquer refrigerante. Uhum. Sabe como que eu gosto também de fazer? E que existe aí no supermercado vários xaropes, né? Que tem xarope de maçã verde, xarope de guaraná, de groselha, né? Eu gosto de fazer o xarope da planta, mas para usar com a bebida, né? Aí você prepara o xarope, pode ser o xarope de hortelã, o xarope de casca de abacaxi, que é uma delícia, né? Ou Ajuda a dormir também, né? A casca do abacaxi. Aham, sim. E aí você pode escolher a fruta, até o xarope de maracujá, né? E o xarope de chá verde. E aí você joga a água com gás, que já vai estar ali a sua bebida poderosa, né? Então a gente vai criando, né? Ô Isa, eu queria que você falasse um pouquinho agora, a gente já está se aproximando mais do final da live. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre quais são os teus projetos atualmente, falasse um pouco. O espaço é seu e depois deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos acompanhando agora. Ótimo. Como Então, é que as pessoas podem se consultar contigo, teus cursos, né? Muita gente gosta dessa área de fitoterapia. Ótimo. Então, eu desenvolvi 7 tipos diferentes de cursos só de plantas medicinais.
Então, eu tenho curso de jardim medicinal, eu tenho curso de fitoterapia básica, tenho fitoterapia avançada, tenho o curso de fitoaromas que eu ensino utilizar os óleos essenciais, inclusive empreender com os óleos essenciais, até desenvolvendo a sua própria marca, né? E o curso de fitoterapia básica, eu ensino você a desenvolver o seu chá com a sua marca também, né? Que pode ser tanto com cultivo próprio, como nos caminhos que a gente fornece aí. E tenho também o curso de fitoterapia clínica baseada em evidências, que é o que eu tenho trabalhado nos lançamentos aí, para formar mais profissionais para prescreverem fitoterápicos, né? Utilizando o método Fitoclean, que é um método onde eu ensino o profissional a ter ali a captação do paciente, porque é diferente, não é qualquer marketing que você vai captar o paciente para tratar com a fitoterapia, né? E aí, com o atendimento ali de excelência, eu tenho atendido gente do Brasil todo, eu também atendo consulta, porque conforme, né, eu vou desenvolvendo, vou realizando as lives, as pessoas querem ser atendidas por mim. Então, eu atendo aqui em uma clínica, divido o consultório com uma médica dermatologista, e aí eu atendo também online, aqui da minha casa, né, do meu estúdio, várias pessoas do Brasil, e com resultados, assim, surpreendentes, né? Tenho tratado pessoas com uso aí mais de 20 anos de clonazepam, né? Pessoas com sífilis, com herpes genital, com úlcera, erisipela, o emagrecimento, problemas intestinais muito forte, né? Então, assim, a gente tem muito produto aí para poder atender a diversidade aí do nosso Brasil, né? Então, nós estamos aí, quem quiser, né, entrar em contato pelo inbox aí do direct, né, do Instagram. Tem também o outro Instagram que eu divulgo só relacionado à consulta, que é o consultório.doutora Isa Fito, né? Então, podem estar entrando lá também, seguindo, né? E agendando a consulta, que a gente vai ter aí o maior prazer em estar atendendo, né? E auxiliando da melhor forma. Então, a gente gostaria, assim, de deixar uma mensagem, né? Que vocês precisam ter mais cuidado com você. A base do método que eu desenvolvi, doutora Ayan, é você olhar melhor para você, né? Não tem pessoa mais importante do mundo do que você. E aí, quando você procura cuidar mais de você, você vai estar cuidando melhor do outro, né? E no atendimento, eu coloco o paciente no centro da consulta. E o meu atendimento, ele é voltado para a saúde, não é voltado para a doença, como muitos atendimentos faz, né? Então, a gente procura identificar ali o que está levando aquele doente a adoecer. E eu costumo falar, doutor Dan, que o método que eu desenvolvi, nem o exame de sangue e nem de imagem consegue mostrar o que o método consegue, né? Então, é muito lindo, assim, a gente ver como o ser humano, ele está cheio de problemas, né? E está levando a sua família toda a adoecer. Então, a gente precisa, né, de ter um olhar mais profundo aí, para que a gente possa ter a nossa família curada, porque uma pessoa doente, ela leva a doença para a família toda, né? Com seus problemas, e aí a gente acha que só um medicamento sintético vai resolver, e não é, né? Então, a gente precisa tá multiplicando aí esse método, e foi por isso que eu resolvi seguir fazendo a multiplicação, porque eu já estaria mais que realizada
financeiramente só realizando os atendimentos, as consultas. Eu nem precisaria fazer curso, mas é muita gente. Eu fiz um levantamento e identifiquei que os profissionais formados na área da saúde que existe no Brasil, que foram 16 que eu elenquei, não dão 1% da população brasileira. Agora você imagina, né? Então, se eu ficar só no meu mundo aqui, atendendo os pacientes, eu seria muito egoísta, né? Então, a gente tem aí espaço. Eu já falei que eu poderia estar multiplicando esse método para todos os farmacêuticos aqui da minha cidade, né, de Cuiabá, do Mato Grosso, e ainda assim eu não estaria com concorrência, né? Brasília, todos os estados, né? E eu estou aí já com a quarta turma, mais de 80 alunos, e a gente vai devagarzinho, porque para atender na forma com que eu, né, aplico o método, não é todo mundo, né? A gente não está aqui preocupado em atender quantidade, mas qualidade. Imagina você que a primeira consulta demora de 60 a 90 minutos, né? Mas, né, a gente tem aí a preocupação de realmente dar a cura aí para a pessoa, né? Com o melhor fitoterápico, a melhor planta. Eu oriento o meu paciente a utilizar a planta como remédio, como alimento e como cosmético. Então, eu ensino também, eu olho para ele, eu pergunto para ele como que tá o cabelo dele, a pele dele, e aí eu ensino ele fazer aí um seu tônico capilar, o seu creme enriquecido com as plantas em pó, né? E foi isso que eu ia falar aquela hora, que eu desenvolvi, que eu descobri essa semana, a ação do Tox, do óleo essencial do capim-cidreira. Como que eu descobri? Eu já uso óleos essenciais no meu rosto há mais de 7 anos. Eu não fico sem, de manhã e à noite. E eu faço o meu sérum artesanal para eu utilizar. E após, então, eu aplico com 2 gotas do óleo no meu protetor solar. E aí eu usava muito para rejuvenescer, né? Porque a gente já está chegando na meia-idade. E aí eu senti, eu já tinha estudo do óleo essencial de colônia, que é uma planta nativa do Brasil, e que ela quase não, a gente quase não está encontrando mais o óleo essencial. E aí eu falei, eu vou aplicar o óleo essencial de capim-cidreira, porque eu gosto de diversificar os óleos. Então eu tenho óleo de palma rosa, eu tenho óleo de ylang-ylang, de melaleuca, alecrim, lavanda, né? Então eu tenho vários tipos de óleos. E aí quando eu apliquei o capim-cidreira, eu senti o mesmo efeito do que eu sentia do óleo de colônia, que é como se fosse agulhas assim, ó. E é uma ardência que você sente que vai lá na hipoderme, né? Que é a camada mais mediana da pele. E aí, assim, eu vejo a diferença, né? Quando eu passo por 3 dias, assim, a gente nota, né? A diferença é marcante mesmo. Que maravilha, boa dica. É bom saber disso. Sim, Isa, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui hoje, pela sua dedicação, pelo seu tempo. Muita gente. Gente, quem não conhece a doutora Isa, clica aqui no meu perfil, na setinha, e vai aparecer o nome dela, você segue e vai para lá. Espero que você tenha uma semana maravilhosa, começando essa segunda com energia boa aqui de todo mundo. E muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, doutor Dayan. Amanhã estarei em Brasília, lá com o pessoal, num grande treinamento, né? E quero, assim, agradecer aí a oportunidade, né, de estar aí na sua audiência, sendo levada para várias partes do Brasil e do mundo. Desde aquela última live, tenho vários seguidores seus que me acompanham, né? E é muito gratificante a gente estar compartilhando, né, o conhecimento aí com as pessoas. Fique com Deus e mande informações do seu encontro lá em Brasília para a gente, viu?
Mando sim. Tchau, Isa. Beijão. Beijo para Gratidão. você. Eu quero dar um beijo aqui Igualmente. aos meus alunos Fitoclins, tem vários deles aí. E, inclusive, agora, terminando aqui, eu vou para a nossa mentoria aí, são 20 semanas. Nós já estamos para essa terceira turma, já estamos indo aí para nona semana. Né? Começamos uma outra a quarta turma começa amanhã. Então, eu chego em Brasília e, em primeiro lugar, meus alunos. Então, a gente tem aí, né, um compromisso de estar motivando eles a terem os seus resultados, né? Que é muito Ô, mulher importante. disposta, menina. Isso é trabalhadora. E aí, assim, ó, se tiver algum farmacêutico aqui, algum profissional de saúde que queira entrar no método, aproveite, porque o primeiro encontro vai ser amanhã, né? Então já pode estar entrando aí nessa turma, ok? Fala com ela no direct, gente. Fala comigo no direct aí. Gratidão. Valeu, Isa. Felicidade. Fique com Deus, Ó, viu? não esquece de salvar a live com a capa, viu? Para ficar Ah, bonito. já estava lembrando disso. Beijão. Até Tchau, mais. igualmente.